Boa noite, gente. A gente vai dar início agora ao nosso debate com o diretor do filme, Thiago B. Mendonça. O Thiago estreou no cinema em 2008 com uma série de curtas-metragens, co-dirigiu com a Adley Queiroz o Fora de Campo em 2010. Ele é o diretor do Jovens Infelizes, que venceu a Mostra Aurora de Tiradentes em 2016. E esse ano ele está com um novo longa-metragem que também passou em Tiradentes, chamado Um Filme de Cinema. Thiago, vou passar para você falar um pouco do filme e depois a gente abre para as perguntas. Então. Beleza, bom, boa noite aos sobreviventes aí. Acho que eu vou falar pouco, só até para a gente poder conversar mais, até pouca gente, a gente fazer mais, trocar um pouquinho mais. Primeiro, assim, eu topei porque eu acho sempre legal discutir o filme e vir aqui, mas, cara, me incomoda pra caramba essa coisa de novíssimo, assim, sabe? Porque novíssimo é os caras que vieram antes da gente e que sempre boicotaram o tipo de cinema que a gente faz. O novíssimo é o poder hoje do cinema. Esse novíssimo aí não é bem novo. Parece um pouco uma... É engraçado, né, como a gente chega e vê aqui no Brasil que tudo assim, né, repete aquela coisa do Marx, né, de que acontece primeiro como tragédia, depois como farsa. Os caras fizeram como parte do cinema novo, que entrou no aparelho de Estado e boicota todo mundo que vem depois. Os caras fazem a mesma pataqualhada e ainda se chama de novíssimo, né? O que é ridículo, porque chega e começa, se atribui ao cinema novo, só que já começando despolitizado, né? Só não tem a política, né? Só faltou isso. E então essa expressão do novíssimo, ela tem um lugar dentro das novas, enfim, da nova configuração do cinema brasileiro que é interessante ser pensado, ainda mais vocês estão na universidade, assim. Eu não sou propriamente da universidade, enfim. A minha vida universitária foi muito de passagem, né? E, enfim, mas acho importantíssimo, né, essa reflexão e essa construção. Aliás, alimenta muito a gente. Bom, acho que vocês viram, o filme começa, inclusive é dedicado até a alguns professores daqui, né, e alguns artistas aqui da cidade de São Paulo, mas a gente tem essa interlocução muito forte, né, com algumas pessoas com alguns pensadores daqui que são fundamentais, Paulo Arantes, Sina Camargo Costa, né, hoje a gente conversa muito com o Rubens Machado, com algumas pessoas que alimentam muito a gente na discussão. O Jovens Infelizes, ele é um filme que ele começa num processo misto de teatro e cinema em 2013, e todos, né, a gente poderia dizer artistas militantes, né, do movimento de teatro de grupo de São Paulo. E a gente era do Folias, a gente tinha chegado saído do Folias, continuava ligado, mas tinha formado um núcleo ali. Começamos a ensaiar um processo para chegar e tentar lidar com as nossas próprias contradições, né? A ideia do filme, desde sempre, era a gente ser alvo e flecha de nós mesmos, né? Assim, então, assim, era a gente chegar e começar a pensar um pouco as contradições do mundo que a gente está vivendo a partir da nossa experiência, né? Então, o processo começa assim e, de repente, quando, né, explode julho de 2013, a gente começa... Eu fiquei muito tentado, enfim, eu sempre tive essa vida dupla de teatro e cinema, e grande parte das pessoas que estão fazendo hoje cinema em São Paulo, da minha geração, tem uma relação dupla também, por um motivo muito simples. Eu acho que as faculdades de cinema elas começaram a mais deformar do que formar, né, os diretores, né, numa visão de mercado, de tal, que é uma visão muito ilusória, inclusive, do que é o cinema. E os grupos de teatro estavam formando, né? O movimento de teatro de grupo em São Paulo é muito forte e muito vigoroso, né? E hoje, se eu for pensar, eu acho que isso, eu não sei se tem paralelo na história, né, mesmo aqui, quando teve nos anos 60 e tal, acho que não tinha o que tem hoje, que são 300, 400 grupos de teatro na cidade, é uma quantidade muito grande. E, de fato, eles são um espaço de formação. Então, eu me formei, posso falar que minha faculdade foi o Folias, né, na época do Maia, enfim, de caras que eram muito importantes, pensadores muito importantes da cultura aqui de São Paulo, enfim. O Renan, que faz o padre, era do Latão,
o Bruno, a Adriana foram do Latam e são muito ligados à antropofágica. Então, e todos os atores que estão aí no filme, basicamente, ou são de movimentos sociais, são militantes, não são atores, né, ou são pessoas envolvidas no movimento de teatro de São Paulo, né, no Teatro de Grupo de São Paulo. Então, aqui está o Leandro também, que é produtor do filme, foi Leandro Safato, que foi ator também, né? Ele é o Piauí na hora do motoboy ali. Mas é coprodutor do filme. E parceirão nosso de Brasília, também trampa lá com a Adilê, enfim. Mas daí o contexto foi esse, a gente viu a rua bombando e eu falei, cara, acho que o cinema talvez me possibilite pegar as contradições da rua no momento em que elas estão acontecendo mesmo, assim, mais talvez do que o teatro nesse momento. Então a escolha do cinema ela se dá nesse lugar. E numa leitura que eu tinha de que os horizontes estavam se fechando cada vez mais e que assim, o fascismo caminhava a passos largos, né? E, enfim, a gente começa esse processo a partir de um texto do Pasolini, que chama Jovens Infelizes. E o texto basicamente fala: pobres jovens infelizes, condenados pelos erros de seus pais, o que nos faz menos culpado. Ele faz um paralelo com a tragédia grega. Quando, por exemplo, o Édipo, né, é culpado pelos seus pais, pelo erro que os seus pais faziam, mas, ao mesmo tempo, ele sempre achou aquilo uma coisa meio incompreensível, parecia que era algo do arcaico. E, de repente, ele olhando para a juventude dos anos 70, ele fala, bom, quando eu olho essa juventude, eu não posso deixar de condená-los. Por mais que eu saiba que eles são condenados pelos erros dos seus pais. E quais são os erros dos seus pais? O erro dos seus pais é abraçar a cultura burguesa, a educação burguesa, né, a civilização burguesa como a única possibilidade de civilização possível, né? Então, a gente parte dessa ideia pensando a nossa geração, também condenada pelos erros dos pais, o que não nos absolve. E era mais ou menos essa a primeira construção desse filme. Ao mesmo tempo, né, Um Homem que Grita Não é um Urso que Dança, é um verso do Aimé Césaire, que é um poeta, né, e pensador anticolonialista, importante, né, fundamental, e que a gente também achava que era um contraponto importante. Então, o filme todo é estruturado dialeticamente. Assim, ele tem uma estrutura que é dialética, que o tempo inteiro vai expondo e chocando-se em contradições, né? Acho, antes de eu abrir aqui a discussão, eu queria dizer também que essa estrutura que a gente escolhe de fazer o filme de trás para frente, né, era uma tentativa, né, e o filme todo, eu acho que, como todos os nossos filmes, eles têm uma forte carga de experimento, a gente experimentar as narrativas e a partir, lógico, do que é o nosso foco ali dentro, né? Essa estrutura de trás para frente, ela tinha, assim, era uma vontade de trabalhar com o conceito do Brecht de distanciamento. A minha leitura que eu tinha, até porque esse filme foi feito em 2014, ou seja, logo depois de 2013, onde todo mundo já tinha ideias preconcebidas do que tinha acontecido nas ruas e falava e tal, não sei o quê, ou era contra ou a favor, mas de um jeito muito visceral. Eu falei, bom, se a gente contar essa história de trás para frente, você começa, primeiro, colocando como representação, né? Ou seja, isso é um filme, né? Segundo, esses caras se explodiram. E, a partir daí, você começa... As pessoas elas vão ter uma relação que é de colher os cacos, né? Montar o quebra-cabeça. E daí chegar e montar um pouco o seu mapa e a sua própria história, ou seja, ter uma relação que não é passiva com o filme, né? É a ideia do espectador ativo. Então, era uma tentativa da gente de como chegar e pensar um pouco essa ideia do espectador ativo e de distanciamento do Brecht no cinema, né? Assim como as cartelas, enfim, que são também, né, procedimentos brechtianos que sempre me atraíram muito, né? Acho que esse filme ele tem esse lugar, então, desse diálogo com essa tradição teatral e, ao mesmo tempo, tem uma ligação umbilical com
uma tradição de cinema aqui de São Paulo, né? Uma tradição que enfim, né, que eu acho que é besteira também dizer que a gente se filia e tal, mas que a gente tem uma relação muito pessoal, e acho que daí, quando eu falo quer dizer, essa relação de geração se coloca muito para a gente, no sentido que o Calão Fechenbauer foi um amigo que eu conheci de criança, enfim, a gente estudava, né, com a filha dele na escola, e enfim, eu conheci ele desde a minha 8ª série, foi quem me levou muito, as conversas com ele me levaram muito para o cinema, fazer cinema, e o Tonati também foi um grande amigo, né, ele aparece no filme falando, quem, né, fala da questão do índio, da liberdade, e que foram pessoas que foram fundamentais na forma como, acho que essa nova geração de cinema da qual faço parte, que está fazendo seus filmes agora, se formou e começou a pensar os filmes, né? Acho que eles tiveram um diálogo muito importante com a gente. Então, quer dizer, o Tonati, aquela cena, ela surge porque nosso cineclube ia fazer um debate mesmo e caiu no meio do processo de filmagem. A gente foi direto do processo de filmagem para lá. Aí os atores estavam lá, a gente enfiou já a câmera e depois foi interessante. Assim, o que ele falava, acho que tinha, de certa forma, tinha uma relação muito forte com o filme. Então, mas a homenagem ao Calão era uma coisa que para mim, o Alma Corsari é um filme que me impactou muito, né? Eu lembro quando eu vi esse filme no cinema, e numa época em que tinham raríssimos filmes brasileiros, né? Logo após governo Collor, e o Calão falou, olha, vai lá ver meu filme e tal, e eu fui com outros amigos da escola, a gente foi assistir, e de repente eu vejo, num momento em que ninguém fazia cinema, um filme que chegava e falava da minha cidade, luta política, falava do centro, eu cresci, né, nessa região do centro de São Paulo, então, sabe, ou seja, eu via o meu universo retratado ali, eu via as nossas... de certa forma, a São Paulo da qual, enfim, que eu experienciava, o centro de São Paulo retratado naquela tela, né? Então, assim, essa experiência para mim foi vital para chegar e decidir fazer cinema também. Assim, acho que o Alma Corsari foi um dos filmes que mais marcaram, né, a minha vida, na forma livre também de se fazer filmes e, né, naquela forma, aquela poética muito própria do Calão. Mas é isso, gente. Vou abrir aí para a gente trocar um pouco. Aí. Eu queria pedir para quem for falar, esperar o microfone, porque a gente está gravando, então a gente tem que gravar o áudio, tá? Então, tem uma das cenas do filme, quando eles vão apresentar a peça, né? Eles passam várias dificuldades para levantar o espetáculo, tal, não tem onde morar e tudo mais. E quando vai apresentar, tem 5 gatos pingados, né? E aí é bem interessante, ainda quando eles vão lá para fora, o incômodo do cara querendo ir embora logo, tal. Mas a questão que eu queria perguntar é, você falou que vem do teatro também, quais relações diferentes entre o teatro e o cinema no que toca tipo a produção, o levantamento da circulação e a recepção, sabe? Tipo, você sente diferença? Foi uma opção sua sair do teatro e ir para o cinema e por quê, sabe? E é isso. Bom, na verdade, eu comecei fazendo filmes, depois eu fui para o teatro, porque eu achava enfim, o universo do cinema assim, é muito, até hoje eu acho, assim, né? Você pega assim, ambiente de festivais e tal, é algo para mim muito opressor, vazio, e enfim, eu me sinto muito mal no meio do cinema, assim, eu nunca, eu gosto muito de passar meus filmes para o público, assim, mas o universo que se constitui como universo do cinema aqui, para mim, é terrível, assim, eu acho extremamente opressor. E com discussões muito vazias, é um universo meio de mundo da fantasia mesmo, sabe, de deslocado, descolado do mundo, assim. Então, sempre me incomodou muito esse lugar, assim. E de certa forma, quando eu entro
né, no teatro. Foram duas coisas que foram acontecendo, assim, eu senti, eu vivenciei outra experiência, e isso foi muito importante para mim, uma experiência formativa de pensar a cultura de uma outra forma, assim como eu vivenciei muito isso também nos movimentos de samba aqui de São Paulo, né, da minha adolescência, juventude, né, Projeto Nosso Samba de Osasco, Morro das Pedras, enfim, movimentos políticos de samba que foram fundamentais, assim, para a minha formação, para começar a pensar cultura, né? E só que, enfim, tem uma paixão. O cinema também é uma paixão, né? Tem um curta que eu fiz que chama Piove, o filme de Pio, que é sobre Pio Zamuner, que é um diretor, né, que dirigiu os filmes do Mazzaropi e tal. E ele fala que o cinema é um vício, né? E às vezes eu sinto um pouco isso, assim, né? É uma coisa que me consome, mas eu não consigo largar, sabe? Então é uma coisa meio doentia, acho que a relação com o cinema, assim. Eu assim, às vezes eu não eu falo, cara, eu não aguento mais nunca, mano, não aguento mais cinema, mas eu não aguento mais o universo do cinema. É outra coisa, eu adoro fazer filme, sabe? Eu adoro pensar a partir do cinema, adoro pensar a partir das imagens. E também gosto de teatro, mas acho que é uma outra loucura, é uma outra pegada, assim. Também o movimento, enfim, o meu próprio grupo já é outra coisa. A minha geração do Folia já não está no Folias, né? Agora, a Folias ainda existe, mas é outra geração, outras pessoas fazendo outro tipo de trabalho que eu respeito pra caramba, mas enfim. E eu mergulhei na coisa do cinema porque, de certa forma, eu sempre consegui fazer muito sozinho. Também acho que tem uma coisa eu vou pegar aqui a câmera e fazer. É isso, o Pio foi um dia eu peguei a câmera, chamei 2 amigos e fiz o filme. Ponto. Né? Um dia de filmagem. Né? Os jovens também, assim, a gente tinha pouquíssima verba, chamei meus amigos e fui. Eram os espaços ali, então eram todos os nossos espaços que a gente frequentava, que a gente chegou, mudou algumas coisas, mas basicamente é o ECLA, enfim, era o espaço que na época a gente estava, né, a gente se encontrava e tal. Era Folia, aquele teatro Folias, enfim. E ele não tem, assim, os processos de teatro vão ficando cada vez mais difíceis, né, de se concretizarem, e muito frustrante às vezes, né. O cinema, eu acho que eu consigo chegar a juntar as pessoas, passar um processo, sei lá, de 3 meses ensaiando, 1 mês eu filmo e pá, agora sou eu na ilha. Isso é uma coisa que me, de certa forma, não é nada bom, porque isso mostra também que, assim, por um lado, assim, tem uma desagregação, né, uma desagregação que vem, eu acho que não vem só das políticas públicas, não, vem do esvaziamento da esfera, sabe, da esfera pública de cultura, enfim. E também vejo hoje, passo os filmes, às vezes, os jovens eu passei muito já, né, passo muito mais, eu não tenho me esforçado muito para passar em festivais, não, assim. Tenho passado muito em ocupação, tenho circulado com ele em tudo quanto é canto. Mas, assim, o cinema ele me permite isso. No teatro eu teria que chegar e, ver a agenda de todo mundo. Isso está cada vez mais difícil, sabe? As pessoas cada vez têm agendas mais complicadas, menos engajamento. Né? Quando eu comecei teatro, a ideia de engajamento era central. Hoje já tem muita coisa do... Não, tem um compromisso aqui, compromisso ali. O cinema, depois dele feito, eu pego aqui, é um HD, vou lá, levo e passo, entendeu? É mais fácil, nesse sentido da discussão e de gerar coisas. Enfim, é uma sensação talvez que mude daqui 2 meses. Eu estou agora com essa sensação em relação ao teatro, estou meio frustrado com... Enfim, até me afastei do grupo que eu fazia parte agora e tal, não sei o quê, porque eu quero me dedicar só ao cinema. Talvez daqui 2 meses eu mude de ideia também, mas é essa sensação que agora eu tenho do teatro. Assim. Acho que as esferas todas dos nossos espaços de interlocução estão esvaziadas. Não quer dizer, é cada vez mais difícil. Né? A gente está passando por processos cada vez mais de imbecilização coletiva, assim, que
que é muito difícil lidar, é muito difícil chegar e fazer cultura vera num país que está como está, enfim, numa sociedade que está como está, né, numa brutalização e imbecilização das pessoas, assim, do jeito que a gente vai vendo, assim, é muito complicado. Então, acho que quer dizer, fazer hoje cinema também não é nada fácil, ainda mais fazer o cinema que a gente faz, né? Isso é mais difícil ainda. Qual é a sua utopia? Cara, acho que talvez eu sempre penso que não sei se já viram o filme Demência do Calão, quando ele fala que no final do filme que ele entende que agora que ele entende a viagem, né, que não quer dizer, que agora ele entende que o que conta não é o final, mas a viagem, né? E hoje eu sinto um pouco isso, assim, eu acho que a busca hoje é por a gente conseguir chegar e quebrar um pouco todos esses paradigmas que estão colocados para a gente, sabe, de indústria cultural, né, que assim, que estão desde a ditadura. Quer dizer, tem um projeto que foi estabelecido na ditadura, numa aliança espúria de uma parte da esquerda com a ditadura militar, de chegar e fazer, né, um cinemão, indústria cultural, etc., que parte do cinema novo se alia a isso. E desde então, e daí também, né, você tem esse lugar que é desse cinema, e o outro é as telecomunicações como a gente conhece. São os dois projetos da ditadura para o audiovisual. E eles venceram. Né, eles venceram. Então, para mim, a utopia é construir hoje uma arte que consiga seguir com autonomia e consiga chegar nas pessoas e consiga criar discussões e consiga tirar as pessoas do lugar do conforto e sem ter que se submeter a absolutamente nada, assim. Acho que então é esse caminho, é a construção desse caminho que para mim hoje é utopia, mas acho que utopia também é sempre um lugar que a gente tenta chegar e que quando a gente está fazendo esse caminho ela vai para frente, né? Acho que a definição, eu não sei quem fez essa definição, eu acho que eu ouvi o Galeano falando que foi o Fernando Birri, mas eu não tenho certeza, mas se é isso mesmo. Mas eu acho que é um pouco isso, assim, agora a utopia certamente é também a gente conseguir fazer movimentos de massa que não sejam massivos, sabe, que não sejam alienantes, que a gente consiga chegar de fato e repensar todo esse legado da esquerda, nos livrando do que não deu, sabe, do que foi, do que causou também todas as nossas derrotas, sabe, se livrando um pouco dessas relações de poder ruins que a esquerda carrega muitas vezes, enfim. Acho que construir outro tipo de sociedade, outro tipo de relação, e sei lá como se fazer isso, assim, né? Mas acho que mas é uma busca cotidiana, né? Acho que e também acho que também fazer o que a gente faz, né? Fazer cinema, fazer teatro, fazer música, sem ter essa perspectiva, é muito dolorido, né? Eu hoje fico pensando assim eu falo, porra, às vezes é um pouco o que falar, né? Porque ou fazer um filme que é de fim de linha, que é quase isso, assim, eu estava agora escrevendo um roteiro que é um pouco isso, assim, mas ao mesmo tempo eu acabei de fazer um filme infantil, né, com minhas filhas e tal, porque eu falei, porra, eu olhava para elas e falava, cara, o que a gente está deixando? Certamente, assim, o mundo que eu estou deixando para elas é um mundo muito mais perverso do que eu vivi, de cara, sabe? De cara, por mais que eu tenha nascido no final da ditadura, etc.,
a gente tinha tinha um horizonte, tinha uma esperança. Hoje, o que a gente deixa, né? E, de certa forma, daí, quando eu decido fazer também o filme infantil, é um pouco falar, cara, alguma coisa a gente tem que deixar, porque, cara, não é possível que é só, sabe, a gente não consegue, é isso, a gente dá de barato a infância para os grandes meios de comunicação, assim. A gente vai dando tudo de barato, assim. E os caras vão tomando conta de tudo, né? Hoje quem faz base é a igreja evangélica. Entendeu? Então, assim, que mundo que a gente está construindo, né? Acho que essas reflexões elas têm que ser feitas de verdade, assim. Acho que estão sendo feitas por muita gente, mas o fato é que tem uma crítica que tem no filme, e muita gente não entende, que é o seguinte: quando a gente estava nessas manifestações aí, a gente estava lá, um monte de gente, mas todo mundo atomizado, eram pequenos grupos e tal, só que a gente não tinha. A gente estava lá gritando, não vai ter Copa no meio da Copa. Entendeu? Assim, esperando quando é que a gente ia apanhar. E, de certa forma, assim, as últimas manifestações que eu fui para falar, bom, que horas que a gente começa a correr? A gente sabia que uma hora a gente ia começar a apanhar, enfim. E, assim, e com que discurso? Fora Temer? Tá, fora, mas, né? O seu filme me fez perceber uma coisa, você está falando assim, fora Temer é uma coisa que, tá, e aí, e por que fora Temer? E aí depois, onde os jovens moravam lá, tinha a foto do governador com a boquinha e tinha a foto do governador com um X, mas tinha a cara do governador, então eu percebi que a galera precisa do vilão dentro de casa, parece, não sei, eu tô digerindo isso, o seu filme, eu acabei de ter essa ideia vendo o seu filme. Os subversivos precisam da presença do opressor ali para fazer sentido, né? Para poder gritar fora alguma coisa. Aqui na USP você vê na porta do CRUSP, fora Zago. Tipo, o cara coloca na porta da casa dele o nome do cara que ele odeia. Qual que é o sentido? Até que ponto ele precisa da existência desse cara para que a existência dele faça algum sentido, né? Seu filme me fez perceber isso, assim, enfim. Não é nenhuma pergunta, é só uma porque são símbolos geracionais também, né? Porque eu coloco esse governador aí, muita gente fala, é engraçado até, eu vi uns comentários assim, é o Serra, porque ele tem caso com a atriz. Eu falei, mano, X, nem sabia que o Serra... Enfim, sabe, não sei quem, é o Alckmin, porque fala, né, quem não reagiu está vivo. Eu falei, cara, talvez seja todos eles, ou pode ser Zé Disseu, pode ser quem for, entendeu? Ou seja, eles são a representação de pessoas que de 68, que estavam ali em 68 e tal, e em determinado momento se tornam... Cai para o outro lado, num discurso hipócrita também já pensei como você, sabe? Eu ouvi isso a vida toda, cara. Não, eu também já fui jovem, já pensei como você. Agora já vou fazer 40 anos, e daí fica difícil o cara falar que pensou como eu, velho. Falei, cara, pensou como eu quando, velho? Sabe? Então, assim, a gente... Quando eu falo dessa coisa da gente ser condenado pelos erros dos pais, é isso. A gente é os filhos de 68, os que não viveram a utopia, que foram condenados a não viver mais nada, porque os pais já tinham passado por tudo, foram derrotados, e agora sobrou para a gente chegar e viver os escombros da derrota. Esse é nosso lugar. E daí é importante, e daí é isso, pensar geracionalmente, pensar um pouco isso. A gente já foi criado nessa lógica de que a gente tinha que chegar a se enquadrar, se estruturar dentro disso, né? Hoje a gente chegar e falar falar de revolução, do que você está falando? Né? E tudo é apropriado também o tempo inteiro. Então, assim, a gente tem que lidar com esse passado, a gente tem que lidar com o que aconteceu, com a história. A gente esqueceu a história, né? O filme ele faz o tempo inteiro essas referências, né, das histórias que a gente vai esquecendo, que a gente vai perdendo, quase como reminiscências, né? E eu acho isso muito importante, a gente se reconectar com essa memória, né, com, sei lá, o que seria a constelação das nossas lutas, né?
nos reconectar como coisas nossas, né? Porque, cara, o que eu já vi de velho reacionário falando, não, porque nós lutamos contra a ditadura, né? Tava agora o Roberto Freire falando isso para a Dona Sá lá, né? Não, porque nós... Roberto Freire resistia ao quê, velho? Ele era do INCRA nos anos 70, cara. Entende? Resistia ao quê? É um safado. É um cara que, porra, que traiu todos os velhos do PC, do Partidão. Entendeu? Sempre foi um safado. Entendeu? E assim, como ele, muitos dessa geração, sabe? A gente foi rifado por esses caras. A gente foi literalmente rifado por esses caras. Quando os caras chegam e falam que a gente tem que fazer filme, quando o cara, você entra com qualquer projeto e o cara chega e fala para você que você tem que chegar e fazer como é que vai ser a tua distribuição e não sei o quê, e dananã, e visão de mercado, e blá, blá, e não sei o quê, dananã, o cara está matando o que a gente faz. Sabe? O cara está secando toda uma geração, ele está acabando com a perspectiva de alguém fazer algo de verdade, já de antemão, porque o cara está falando... Quando a prefeitura do Partido dos Trabalhadores vai lá e chega e cria uma coisa que chama SPCine, o que eles estão fazendo? Eles estão falando, olha, de agora em diante vai ter uma empresa que vai gerir o dinheiro. E para você pegar o dinheiro, você não vai mais produzir cultura, você vai ser um commodity. Entendeu? Você tem que produzir valor, tem que produzir lucro. E essa vai ser a relação que a gente vai ter com vocês. É isso que está por trás do discurso dos caras. É privatizar o espaço público. Sabe? E isso todos eles têm feito. Assim, sabe? É lógico que quando a gente chega numa excrescência como o que está agora no poder, esse processo é muito mais rápido e violento. Né? Mas essa lógica ela é cotidiana. Né? Assim, a gente está o tempo inteiro... A gente já nem percebe mais que cultura deveria ser um direito. Né? Isso já foi retirado da gente. Né? Quando a gente vê essa geração toda desses caras, o que eles escreviam nos anos 60, pega um cara que eu acho um baita artista como o Vianinha, que ele escrevia em 64 e que ele começa a escrever nos anos 70, quando ele vai para a Globo. Olha, cara, pega os textos dele, está publicado. Olha a inversão que tem ali. Pega os textos do Gustavo Dal de 67, 68, e os textos dos anos 70, quando ele vai para o aparelho do Estado, que ele vai para a Embrafilme, que ele vai escrever assim, como é que é? Economia é cultura? Não. Cultura, enfim, não, cultura é mercadoria. Né? Que vai ser o que vai chegar, vai pautar todos os caras que estão no poder público até hoje. Manuel Rangel, Babá, Leitão, Babá, todos eles pensam assim. Uns são mais radicais pró-mercado, outros são um pouco mais moderados, mas todos eles estão pensando a partir dessa lógica de mercado, de indústria cultural, de consumo. Né? E é isso... Sim, essa... E assim, só que tem os caras que ficaram velhos e continuaram pensando assim. O Tonati nunca deixou de pensar assim. Né? Que foi, cara, completamente, né, apartado e, sabe, apagado por esses caras. Rosenberg está aí, continua pensando assim. Olha a Guerra do Paraguai, um filmaço. Um baita filme, sabe? Olha o que esse cara está fazendo com 72 anos, doente e tal, mano. Entendeu? Olha a dignidade de pessoas como desses caras. Né? A gente tem contra-exemplos também. Né? E isso é muito, muito importante. Os caras que resistiram são muito importantes. Né? E mostram que, cara, não é que você vai ficar velho e você vai virar cínico. Né? Eu acho que a figura do governador é essa representação geracional. Vou perguntar uma coisa, então. Queria saber, você comentou que você gosta de exibir esse filme Jovens Infelizes em ocupações e... Queria saber que tipo de ocupações são essas? Ocupações artísticas, ocupações por moradia, por terra, esse tipo de coisa? Mas eu queria que você descrevesse a sua percepção do que é a reação do público nesses lugares assistindo a esses filmes. Se as pessoas gostam, não gostam, o que elas comentam. Bom, esse ano eu passei particularmente muito em ocupação em escolas e universidades. Né, enfim, até porque era uma coisa que estava muito presente, né, ao longo de todo o ano passado. E
sim, gostam e se apropriam, e que eu acho também ótimo, assim, né? Acho que o filme é aberto o suficiente para as pessoas apropriarem e fazendo suas construções, leituras, porque também o filme não traz respostas, o filme traz angústias, né? O filme traz um processo de fim de linha mesmo. Então, a forma como um cara que está numa ocupação, que está no colegial, vê esse filme é muito diferente, enfim, de eu passar no seminário do Paulo Arantes, entende? Então, mas é engraçado porque ele se vem refletido nos personagens, né? E a partir daí isso gera discussões para eles, enfim, acho que eu passei agora a usar esse ano, porque eu estava lançando outro filme agora em Tiradentes, enfim, terminando outros processos. Acho que essa é a primeira, se eu não me engano, é a primeira exibição esse ano dos Jovens. Posso estar errado, mas agora não me lembro exatamente. Mas a última exibição que eu fiz dele no ano passado foi em BH, em 2 ocupações de escola. E foi isso, assim, gerou uma discussão muito rica, e os caras pediram para ficar com cópia para passar em outros lugares, nem sei se passaram e tal, enfim. E tem um cineclube lá, de uns moleque porreta também, que chegaram e pediram. Enfim, agora lá em Cachoeira também pediram cópia lá para um outro cineclube que quer fazer uma circulação deles. Eu cedo sempre, acho fantástico. Lógico que a gente vai tentar fazer algum tipo de circulação, de distribuição, mas essa distribuição, para mim, é muito mais importante, né? Porque é uma forma de você fazer com que isso seja apropriado por um outro público, né? Porque é uma outra coisa, outra mentira, né? O público do cinema brasileiro. Cara, uma sala de cinema, custa 30, 40 reais para o cara entrar, né? Que público que a gente está falando? A gente está fazendo filme para a burguesia, cara. E você acha que a elite de São Paulo vai ver esse filme? Assim, eu tenho senso do ridículo, eu vou ficar brigando para entrar no espaço de banco? Para quê? Entendeu? Assim, esse o legal. Eu vou achar ótimo se o Ademar chegar e falar, vem aí, beleza, entendeu? Mas, assim, cara, os filmes que a gente faz, assim, a gente não vai fazer filme popular para a burguesia paulistana, né? A gente tem que entender como é que a gente chega em outro público que não é esse aí, né? Que não é esse instituído nas salas de cinema, né? E sair da armadilha Nancini fascista, de chegar e falar você tem que fazer público e tal, não sei o quê, porque senão você é um fracassado, etc, blá, 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 responsabilidade de diretores, não sei o quê. Sabe, sair dessa armadilha e falar, caralho, vocês é que tem que fazer sala pública, velho. Vocês que tem que fazer política pública, tirar a bunda da cadeira, seu bando de burocrata. Deveria ser a posição de diretores de cinema que fossem decentes. A gente não tem, a gente só tem oportunista. Entendeu? Com raras e honrosas exceções. Mas as pessoas estão um pouco se fudendo pro povo, né, para que esses filmes sejam espalhados. E daí é foda, porque daí é isso. O que sobra para a população? Sobra a Rede Globo, né, velho? Mas aí tem uma cena no seu filme onde está colocada uma questão material muito material, muito concreta para os artistas, né? Fala, mas eu preciso comer, né? Eu vou fazer o quê com essa peça se ela não me dá o que comer? Então eu queria perguntar também, diante desse discurso, como se dá a subsistência do artista, então, se dá pela política pública, a subsistência dessa arte autônoma que você falou. Você usou também o termo autônomo agora, né, para falar. Essa é a pergunta. Cara, se dá pelo truque, né, velho? Se dá porque a gente chega e faz edital falso para chegar e conseguir fazer nossos filmes. Esse filme a gente fez com 40 mil reais, que eu consegui no edital desenvolver de roteiro para um outro roteiro que eu nunca ia fazer. Porque os caras nunca iam me dar dinheiro para fazer esse filme, entendeu? Então, esse filme a gente conseguiu pagar ele assim. E daí eu escrevi o roteiro direitinho e tal, um filme que nunca vai ser feito, beleza. Entendeu? Mas lá, estão lá, felizes pra caralho que eu fiz o roteiro que eles queriam. E a gente fez esse filme. E isso eu tô falando assim, a gente aprendeu a trucar faz tempo. E é obrigado a fazer isso. Porque, cara, as comissões de seleção, me desculpe, sabe? Eu participei de uma comissão de seleção na defesa oral, há 2 semanas atrás, que um cara bradava lá
que eu não ia conseguir fazer o filme com o orçamento que eu tinha colocado. Era um orçamento de 1.300.000, velho. Eu falei, cara, esses caras são bandidos, cara. Os caras estão fazendo filme com 10 milhões de dinheiro público, meu irmão. Sabe? Enquanto, podia estar 10 pessoas fazendo filme com 1 milhão. O Rosenberg, cara, com 70 anos, está fazendo filme com 40 mil, cara. Assim, essa lógica é injusta, é insana, sabe? Rosenberg não tinha... o Rosenberg tinha que ser subsidiado, cara, pelo Estado, sabe? É um absurdo. O Rosenberg, está com dificuldade de fazer filme. E só está fazendo porque, cara, tem um cara foda lá no Rio, que é o Cavi, que é um baita produtor que está chegando e bancando ele, está produzindo o Sérgio Ricardo agora, enfim, sabe? Que é um cara que, mano, que tem postura, entendeu? Mas está fazendo o que as políticas públicas não fazem, que é pegar os caras que são nossas referências e, sabe, e falar, mano, pelo amor de Deus, dá 100 pau, pelo menos, para o Rosenberg fazer um filme, velho. Assim, é uma doideira, assim, a forma como... Isso só vai piorar, porque a gente está o tempo inteiro lutando por migalha. Entendeu? A gente já tinha um orçamento de merda, agora a gente está brigando para descongelar os 50% desse orçamento de merda. A gente não está mais nem brigando para ter 1% para a cultura e tal. A gente está sempre brigando pelas migalhas. Em São Paulo, acho que desde da lei do fomento à cultura, a gente não tem... Da lei do fomento ao teatro. Agora teve, né, também a lei do fomento à periferia, que é importante. Mas, assim, acho que... antes disso, acho que a última lei importante que a gente teve para a cultura foi a lei de fomento ao teatro, que é 2002, sei lá, sabe? E que, por conta da lei, não só por conta da lei de fomento ao teatro, mas também muito por conta dela, a gente tinha 20, 30 grupos aqui, e hoje tem 300. Né? Assim, isso tem um valor simbólico incrível, né, para a cidade, assim, para a cidade, para nossa identidade, para nossas lutas, enfim. Agora, como sobreviver? Velho, eu vou, cara, faço edital aqui, faço não sei o quê, escrevo para um, escrevo para outro, trabalho, cara, 15 horas por dia, todo dia, e vou me virando, né, porque tem que pagar as contas, e tem isso aqui. Tem uma dívida de 100 mil que eu fico lá enganando o banco, entendeu? Achando que estou enganando, né? Os caras sempre estão enganando a gente. E é isso. Por que eu tenho uma dívida de 100 mil? Velho? Porque, cara, eu consegui pagar os jovens, mas eu fiquei 6 meses sem trabalhar para fazer os jovens. E, cara, e a conta vai indo, né? Assim, você vai pegando empréstimo para sobreviver, você vai pegando empréstimo. Então, e daí, depois dessa dívida, eu ainda fiz um outro filme, que é o Bagunça, que eu também fiz no Peito. E daí, cara, quando você vai ver, você está com uma puta dívida. Entendeu? E é isso. Mas, assim, é um preço que você paga por essa autonomia e tal. Agora, que eu acho que a gente tem que chegar e brigar por uma outra coisa é que, agora a gente vai brigar pelo quê, né? Essa política de terra arrasada. É meio... Eu acho que, assim, se a gente conseguir seguir assim, com bom humor, com dignidade, construindo as coisas, olhando um no olho dos outros sabe, e cotidianamente fazendo nossas coisas, eu acho que já é uma vitória enorme. Se a gente conseguir não cair todo mundo em depressão e, sabe, falar, não, velho, o que vale a luta é isso, porra. Eu tô agora, mano, essa semana a gente tá todo mundo que nem maluco, sabadão, para ir pro Cordão da Mentira, pra rua. Né? E daí vamos lá, vamos pra rua, vamos brigar, enfim. E vamos lá, ontem era o quê? 1h da manhã eu estava lá com os compositores, a gente fechando as composições que vão. Que enfim, é um bloco que aparece até no Jovens. É isso, acho que esse é o lugar. Se a gente também chegar, velho, e não sair da posição de comodismo, que eu estou vendo, aliás, a maioria dos meus parceiros, estou vendo um pouco nesse lugar, assim, a gente está lascado, assim, porque a gente vem empilhando derrotas, né? Assim, acho que desde 64 a gente só empilha derrotas, assim, acho que essa é mais uma, né? Foi a primeira vez que eu vi o filme, eu não tinha visto ainda e não li nada sobre tal, porque eu queria ver primeiro para depois, eu acho que teve várias discussões. Mas sobre essa relação de arte e revolução e o papel do artista na revolução, acho que o filme traz bastante. E você falou da derrota sempre, eu acho que o filme é essa estética da derrota, assim, tipo, me lembra muito, tipo, de fazer um balanço das experiências mesmo de esquerda, né, revolucionárias, assim, de relação entre arte e revolução.
Me lembra muito, tipo, Terra em Trânsito, do Glauber, que faz aquele balanço sobre o nacional, questão do democrático nacional, que fala que foi um erro, se aliar à burguesia e tal, e traz esse balanço. E o seu filme, eu acho que também traz assim um balanço mesmo de... tipo, o filme traz uma das experiências mais interessantes de esquerda que a gente viu, que é teatro de grupo em São Paulo, né? Mas, tipo, traz um distanciamento muito grande dessa experiência. Eu não me identifico, também sou do teatro, então, mas não me identifico em nenhum momento com esses jovens, no sentido de, tipo, parece que nossa experiência que a gente criou é toda... Nós somos essa geração do fracasso e da derrota, e a gente não viu nenhuma experiência revolucionária e tal. E o seu filme ainda traz assim uma coisa assim para mim que me deixou muito impactado sobre esse balanço, é que as experiências que a gente criou foram todas por água abaixo, assim, tipo, a gente transa entre nós mesmos, não consegue construir uma outra coisa, vai para a rua, não dialoga com ninguém, vai para o teatro, não dialoga com ninguém, e me deixa um pouco essa impressão assim que é um balanço da experiência, mas fica uma coisa que não sei assim, tipo, para você, tipo, qual seria... e eu concordo, assim, tipo, vendo a experiência do Folias, e eu gosto do Folias até hoje, mas tipo, o que Folias foi antes e o que Folias é hoje é totalmente diferente, é outra coisa, né? Era aquela arte engajada mesmo, hoje é uma outra coisa. Mas para você, o que seria... vai nesse sentido mesmo, de fazer esse balanço? Porque eu acabei de ver agora, eu não estou conseguindo formular direito. Acho que Mas sim. só por fim também, que você fala muito que esses caras que estão aí, o governador, eu fui jovem igual você e tal. Eu li recentemente um livro do Padura, que é aquela novela, a Havana Gold e tal, os 4 livros, né? Tem um que é um detetive buscando a história de um burocrata cubano lá da Revolução, tal, e ele sempre falava que estava na linha de frente da Revolução, foi um dos 20 a chegar lá, tal. E ele descobre que o cara foi porra nenhuma, o cara tipo traiu a Revolução o tempo inteiro e hoje ele se autoafirmava que era revolucionário, tal. E ele descobre, porra, você não fez nada nenhum, você é jovem igual eu, porra nenhuma, tá ligado? E tem isso também, porque tipo, você fala, fui jovem igual você e agora mudou. Não, você, tipo, às vezes, a maioria dos burocratas nem, como você falou, nem contribuíram para porra nenhuma e hoje está com esse discurso, é mais uma ideologia para nos fuder, né? Mas a pergunta anterior, esse foi mais um comentário. Não, assim, de fato, assim, é um balanço que eu estava fazendo de um momento que lógico, também é uma provocação para os meus, né? E que, lógico, tem um monte de amigo meu que chegou e falou, porra, eu não me vejo... de pessoas que estão na linha de frente do teatro, acho que, pô, tem grupos hoje que eu admiro pra caramba que continuam, sabe, sei lá, Estúdio de Cena, Kiwi, Antropofágica e muitos outros, assim, que, porra, tem uma admiração ferrada por todos eles, assim, sabe? E são alguns grupos, assim, né? Agora, eu acho que também entraram numa lógica de muitos grupos de... Bom, então agora a gente precisa escrever... Não, a gente precisa sustentar esse espaço, a gente precisa, não sei o quê, a gente precisa fazer fomento e tal, numa lógica de... que é uma lógica de sobrevivência, mas também pode ser uma lógica perversa, assim. Acho que isso é de se pensar. E eu acho que cada grupo está fazendo a sua reflexão do modo como pode, né, também. Acho que... Mas essa questão material é uma questão que é complicada sempre, né? Acho que não é algo que, enfim, que eu tenha, inclusive, uma resposta, né? Não faço ideia, velho, como a gente sai dessa... Eu acho que é isso, acho que é fazendo, trucando quando dá e tal, e sem chegar e, porra, vender a alma, entendeu? É isso. Hoje, quando eu vejo algum amigo meu falando, não sei o que, pô, como eu vi, enfim. Não sei o que, eu vou pra Globo. Falei, mano, beleza, cara. Mas saiba que você está se vendendo e, cara, que isso tem um preço, entende? Tem um preço. Você está se vendendo para o inimigo. Tem um preço.
Né? Eu acho que é isso. Você está vendo a alma diabo, foda-se. A escolha é tua, você tem autonomia, sabe? E não venha falar, porra, porque a gente sabe muito bem o que é a Globo. Entendeu? Então, assim, porra, se você não conseguiu entender o que foi essa experiência histórica da Rede Globo em relação aos artistas, essa relação até hoje, meu irmão, porra, me desculpa, o que sobrou dos artistas da Globo lá? Que eram engajados e tal, não sei o que, sabe? Com exceção do Coutinho, que foi, entendeu a armadilha e saiu, nada, cara, nada. Assim, sabe? Aquilo lá é um lugar de triturar, cara, pensamento, assim, sabe? As pessoas emburrecem ali, se aburguesam, ficam burras, né? Sabe? É impressionante, ficam fazendo merda achando que são vanguarda ainda, sabe? Fala, mano, do que você está falando, cara? Sei lá, eu acho que não dá, velho, para chegar e... Assim, vamos disputar a Rede Globo. É sério mesmo? Eu já vi um empregado disputar uma empresa, cara? Sabe? Do que as pessoas estão falando quando falam? Não, eu vou criar algo. Criar o quê, meu irmão? Entendeu? Porque quando você está numa estrutura dessa, quem cria é o patrão, cara. Você só executa. Entende? Ele vai, no máximo que ele vai fazer, ele vai chegar a esvaziar o teu conteúdo e pegar a tua forma. Assim, você faz uma cultura fantasma. O seu filme são jovens que não se venderam para a Globo e que não se venderam também para a estrutura de pegar dinheiro do Estado e se explodiram também. Então, tipo, não foi a crítica... Mas se explodem como gesto revolucionário. De todo jeito, eu acho eles muito mais dignos do que qualquer ator da Globo. É isso. Eu estava falando o seguinte, eu falei, cara, a gente está chegando numa experiência de fim de linha. Entendeu? É isso. A gente está... Porra, a esquerda não percebe que, porra, ao invés de chegar e ir para cima da molecada, devia estar chegando, articulando alguma outra coisa. Devia estar começando a se abrir o que está falando da rua e chegar e falar, cara, vou parar de fazer merda. Entendeu? A esquerda. Os caras que estão no poder. Enfim. Depois vem chegar e falar, não, tá, receberam. Mas quem recebeu o golpe mesmo foram outros. Né? Receberam assim, e vem recebendo, né? Entra governo, sai governo, só leva um golpe, que é o povo. Entendeu? Mas assim, para a gente era claro, os caras só fazem merda atrás de merda. O que vem, velho, é feio. O que está vindo é direita aí, cada vez mais... Tava lá, já dava para sentir em 2013 no clima todo, assim. E na forma como os caras só erraram. É impressionante. Assim, como os caras não conseguindo acertar uma. Sabe? Quando, a Dilma volta pro governo, o que ela faz? Faz, política para arrochar o povo, velho. Cai. Sem nenhum apoio da população, lógico. Esperava o quê? Sabe? Assim... Você tá, sabe, quem fez a lei antiterror? Agora a gente está se fudendo por causa da lei antiterror, né? Um monte de militante preso e tal. Quem que fez? A gente estava discutindo, quando a gente vai discutir a coisa do terrorismo simbólico e tal, a gente estava já pensando, isso aí já está desde 2013, os caras estão discutindo coisa da lei antiterror. E começa a discutir desculpa, começa a discutir... Essa foi a reação do PT no governo em relação, a molecada de esquerda que estava na rua, entendeu? Faz a lei antiterror, entende? Ah, não, por causa da Copa, porque, mano... Aí, assim, sabe, tudo bem, assim, de jeito nenhum vou apoiar quem está aí, vão para as cabeças e tal. Mas também, assim, né? Colheram que plantaram, né? Entendeu? Agora, é isso. Faz o que você quiser, mano, mas não faz uma lei antiterror. Entende? E daí eu estou falando assim, esses erros, cara, históricos que a gente vai pagar o preço por muitos e muitos, muitos anos. Né? É nesse lugar que eu acho que daí chegar e falar, porque daí estava se discutir terrorismo e tal, não sei o quê, daí abraçar o terrorismo nesse momento é uma provocação também. Né? Eu lembro que tem um amigo meu libanês que viu esse filme, ele ficou assim, chocado, porque assim, que a conotação para ele era outra, né? Nesse lugar. Mas também chegar e repensar um pouco esses paradigmas do que é a violência. A violência é a violência do Estado, institucional, né? Não é o cara que quebrou um banco.
sabe? Do que esse povo está falando, sabe? O que é o vandalismo, velho? Né? O que é esse discurso que a esquerda institucional ficou repetindo todos esses anos? Assim, agora estão pagando todo mundo o preço, sabe? Então, eu acho que quando eu chego, eu falo, cara, eu não condeno de jeito nenhum os jovens que eu estou mostrando aí. Eu estou falando assim, eles têm as contradições do seu momento, que são as minhas também, de muitas delas. Eu tenho um personagem que eu me identifico muito, que é o Basco. Por quê? Porque é da mesma geração que eu, a gente é muito amigo, a gente tem uma formação muito parecida e tal. Né? Somos pais, enfim, somos um pouco mais velhos do que os outros. Então, assim, isso faz com que a gente tenha uma identificação e uma postura em relação a algumas coisas muito parecidas. Lógico que o Basco ele é daquele jeito mesmo. Então, ele é uma coisa mais, assim, o que eu digo assim, nesse lugar, assim, eu tenho uma paixão muito grande por esses personagens também. Ao mesmo tempo que eu sei que eles representam um fracasso da minha geração também. Assim, é isso, a gente é condenado pelos erros dos nossos pais, o que nos faz menos culpados. Esse filme é um filme olhando para a gente, olhando para as contradições da nossa geração e tentando entender o momento que a gente está. É um filme de sintoma. É um filme que talvez ele não está tentando buscar resposta, porque a gente não tem resposta nenhuma. E outra, não peça para a arte dar as respostas que a política não consegue dar, né? Assim, acho que o que a gente tem que fazer na arte é principalmente chegar e apontar as contradições, assim, né? E eu acho muito triste que nos últimos anos, com raras exceções, né, que acho que dá para contar nos dedos e no máximo 2 mãos, cara, só se fez filmes dóceis ao poder, velho. Entende? Assim, foda. Eu fico falando, daí daqui a pouco, porra. Mas é isso, assim. Cara, hoje o empreendedorismo do Que Horas Ela Volta sobrou o quê? Restou o quê daquilo? É por ideologia. O filme novo do Afonso, Arábia, ele está chegando e discutindo a questão do empreendedorismo pela contramão. É baita filme, sabe, do Afonso Shoa. Sabe, o que eu estou falando aqui, A Cidade é uma Só, cara, eu escrevi o roteiro junto com a Adilei do A Cidade é uma Só. A Cidade é uma Só já está apontando isso, entendeu? As contradições dessa esquerda. Em 2010, 2009, 2010, nem lembro quando a gente fez. 11? Mas... então, assim, a primeira campanha. Enfim, as contradições a gente já estava discutindo lá. Cara, esse filme foi, né? Encosta. Tá lá. Tem filmes que estavam discutindo as contradições. Acho que quando você pega um filme que nem o filme do Afonso, o Vizinhança do Tigre, tá lá, velho, ali, ó. Porra, isso aqui, ó o que não está sendo pensado nessa discussão toda. Tá aqui. Esses são os caras que não foram pensados, né? Como está no filme do Tonati, né, no Serra da Desordem, como está, né, em vários outros filmes. Então, assim, eu acho que teve gente que estava chegando e tentando pensar criticamente, que não era dócil ao poder, mas teve muita gente que estava assim, não, agora sim, puta, agora é a festa, né, velho? Daí, assim, estamos tirando um monte de... Vamos fazer filme e tal, não sei o quê, tem dinheiro circulando, não sei o quê, mas, porra, não discutia contradição nenhuma do país, assim. Então, porra, como é que fica isso, sabe? Que arte é essa? E, sei lá, acho que a gente paga um preço muito grande disso também. Eu fiquei pensando aqui, ouvindo você falar depois do filme, eu tenho pleno acordo com a tua visão de mundo e tua visão, inclusive, da institucionalidade do cinema e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho um super problema com o filme, porque eu tenho uma sensação muito grande de que o grupo ali que se retrata, acho que talvez por você ser muito próximo deles e ter uma paixão muito grande, eu tenho uma dificuldade de ver as contradições dele. Me parece que tem um certo deslumbramento com
radicalismo, e subir no cavalo e transar com uma estátua ali. E me parece que esse filme se inscreve um pouco numa tradição de filmes que são esses filmes de isolamento, assim, tipo Os Residentes, do Thiago Mata Machado, que acho que o pai maior é a chinesa do Godard, assim. E aí vários Os Idiotas também, todos esses filmes. E eu acho que a chinesa do Godard você com certeza conhece, é um filme. Aquele grupo realmente vai implodindo aos poucos, né? Quando eles vão tentar fazer o atentado à universidade ali, e um professor deles fala: meu, e depois? O que significa isso que você está fazendo assim? Eu não estou sabendo muito como te colocar uma questão sobre isso, assim, mas me parece o 68 chega de 68, queremos 69. Às vezes eu tenho a sensação de que essa galera, ela é um pouco uma imagem daquela imagem de 68, assim. Parece que eles estão tentando reestruturar uma imagem de uma imagem de 68. E o filme é muito em cima também dessas imagens da esquerda, né? Do Bella Ciao, do Che Guevara, de todas essas imagens que aparecem, assim. Então, eu tenho uma aflição com essa insuficiência, talvez. Me parece que tudo aquilo é uma imagem de uma imagem que a gente tem de 68. Não sei como te elaborar uma pergunta, mas talvez seja. Talvez é isso que eu estou dizendo, assim. Não é questão de... Quando eu falo que a gente é flash-alvo de nós mesmos, eu estou falando... A intenção desse filme era discutir as nossas insuficiências. Insuficiências ideológicas, nossas... Sabe? E, ao mesmo tempo, o que se fazia de potente, talvez, em algumas coisas. Mas é isso. Quando o cara vai lá e encoxa, não sei o quê, mas daí, vai lá o cafetão e fala: você está atrapalhando o movimento, é patético. Não tem nada de sublime isso, não tem nada de tal, não. E tanto é que a gente chega e faz, ao mesmo tempo, a gente bota lá aquelas imagens de grandes comícios e tal, não sei o quê, o cara está lá sozinho com 2 travestis e o cafetão ali chamando a atenção dele. Entendeu? Que ele está atrapalhando o movimento. Ou seja, é patético. E, ao mesmo tempo, a gente chegou em tal grau de desagregação que é a seguinte, assim, que esse quixotesco ele também tem algo de... Quer dizer, tudo que é quixotesco também tem sua beleza. Eu não sei nem se tem potência, mas acho que o quixotesco sempre tem uma tem uma nobreza de que outras pessoas que simplesmente existiram não têm. Então, assim, e nesse sentido é a contradição. E eu acho que, de fato, é a contradição do que a gente está fazendo. Muitas vezes, cara, eu já me peguei várias vezes chegando e fazendo peça na rua, teatro de rua, que, cara, eu olhava e falava: mano, o que a gente está fazendo aqui? Então, assim, quando a gente vai lá fazer aquelas coisas na rua e tal, aquelas intervenções e tal, é também uma brincadeira com experiências concretas, sabe? De todo mundo olhando e falando: mas o que são esses malucos? Entendeu? Assim, eu lembro, a primeira dramaturgia que eu fiz na vida, a gente era uma peça chamada Algo de Negro, do Carlão, que é o dono do bar aqui, dirigia. E, cara, uma vez a gente foi apresentar essa peça, que era uma peça sobre candomblé e tal, daí ele estava todo empolgado que ia apresentar num quilombo, não sei o quê, tá? A gente chegou lá, toda a população do quilombo estava evangelizada, a gente apresentando uma peça de candomblé, as pessoas indo embora, e puta situação de... Assim, eu falei, cara, assim... E a gente foi até o fim, sabe? Continuou e tal, não sei o quê. Eu acho belíssimo, mas, ao mesmo tempo, é quixotesco, e tem algo de patético nisso, assim, quer dizer, é um sintoma de uma derrota, né? E eu acho que o filme ele foi pensado como tentar fazer um sintoma de uma derrota que a gente já via, assim, sabe? Cara, a gente sabia que o que vinha aí era chumbo grosso, a gente sabia que a direita estava se fortalecendo para vir a partir das próprias contradições que a gente estava deixando. Assim, isso já era plausível em 2013, já era, sabe? Em 2014 era claro, né? Enfim, e deu no que deu. Assim, também acho que
Quer dizer, essa discussão a gente já tinha. Estou falando do nosso grupo, a gente já tinha. Assim, o que vem aí é isso. Vamos filmar na Copa por quê? Porque a repressão está na rua. Então a gente pode fazer um ambiente fascista. Para chegar e falar desses horizontes. Não era para fazer. O filme não é documental sobre a Copa, não tem nada a ver com a Copa. É documental de uma situação de rua, né, de uma situação, de um clima. É isso que a gente queria captar naquilo ali. Né? E esse clima de terror de Estado, que é o que a gente vai viver cada vez mais. Né? Para mim é um pouco claro isso, a não ser que a gente tenha uma reação de fato, né, ao que está acontecendo aí. Mas reconstruir um ideário de esquerda leva tempo, né, são processos longos, exige empenho, enfim. E também não tenho resposta nenhuma para isso. Assim, acho que mas assim, em nenhum momento e eu acho que talvez, cara, eu não lembro agora do, mas eu acho que mesmo no chinesa, a impressão que me fica é não tem uma descrença na luta, não há uma descrença na luta, uma descrença na luta. A gente está discutindo a luta. Então, assim, em nenhum momento a gente está falando de abdicar da luta. A gente está falando, cara, eu aposto nesses caras, falando, puta, se a última saída se explodir, mas também o explodir é simbólico. A gente precisa destruir, tá aqui para construir outra coisa. Né? Assim, isso afundou. Então, o que a gente faz? Né? Acho que a gente termina falando isso. Né? A música final, a gente abre e termina falando isso, né? No filme, assim. Para começar de novo é preciso destruir. Daí destruir simbolicamente, é destruir, sei lá, talvez fisicamente, enfim. A gente precisa mudar a coisa. Né? Alguma coisa precisa ser mudada, assim. Agora é lógico, ele está apontando sim contradições de uma geração e a gente se coloca nesse lugar de inclusive, mas sendo geração, sendo parte dela. A gente não está se colocando fora desse processo, não. E, repito, inclusive nas insuficiências ideológicas. Estou falando várias coisas que a gente coloca lá. Cara, ou eu em algum momento falei, eu ouvi alguém falando dali, sabe? Tem um monte de gozações que são coisas que estão postas ali que eu já ouvi na boca de amigos. Então, não é... Quer dizer, acho que é um pouco nesse lugar. Assim. É uma pergunta que foge um pouco da questão ideológica e vai um pouco para a questão cinema, semiótica e tal. O filme é em preto e branco. Né? Começa com uma cena colorida, né? Que é uma cena que cutuca, várias cenas, na verdade, né? Que cenas meio de alucinação, meio Jodorowsky e tal. Aliás, foi uma referência. E aí, ok. Tudo bem. Preto e branco. E aí termina com uma cena colorida também. Começa com cenas que chocam, com cenas que perturbam, e termina, embora a história seja de trás para frente, a experiência de quem está vendo, né, começa ali e termina. E a cena do final é uma cena sutil, num bar, o cara chavecando a mina, tranquilo, musiquinha, chorinho ali, aquele choro bem... Por que essa opção de começar alfinetando, colorido, preto e branco, e termina colorido, mas já mais tranquilo? Assim, por mais que seja o começo da história, a experiência que fica, a última cena... Né? Primeiro, bom, enfim, a opção do preto e branco tinha muito a ver com a iconografia toda do filme também. Né? Tinha muitas mais preto e branco que eu estava usando de revoluções e tal, então tinha esse lugar. Mas, ao mesmo tempo, o preto e branco, aquele preto e branco contrastado, ele traz, para mim, assim, uma leitura desse fim de linha, né, esse lugar opressivo. Eu acho que ele ajuda muito nisso. Né? E o começo colorido era justamente, você chega, você tem a ideia era fazer um cabaré mesmo, né? E daí a referência, acho que dessa ideia de cabaré, ela está muito mais no Brecht mesmo. Assim, acho que era uma brincadeira com esse lugar né, e ao mesmo tempo brincando com a ideia, com a coisa de mercadoria, né? Tem essa coisa.
O final, né, porque a gente termina, lógico, assim, também tem uma coisa de marcar, né, uma diferença, daí é o primeiro encontro dos dois ali, né, e numa roda de samba, que para mim é um signo também de luta e transformação. Então, assim, daí, tanto é que tudo que a gente faz aqui de Zagaia e tal envolve roda de samba sempre. Mas tinha aquela coisa de, naquele momento, ressaltar a diferença da iconografia. Daí era assim, ressaltar a diferença da iconografia para o momento. Eles estão deslocados daquilo ainda, né? Então você tem esse deslocamento de signo. E, ao mesmo tempo, você tem aquela imagem que vai e termina uma iconografia deles. Ou seja, ao mesmo tempo, você coloca, por mais que exista, e acho que isso é a contradição que eu coloco sempre em relação ao filme, existe uma... Ele não é totalmente abraçar o Pasolini, ele também é abraçar o Aimé Césaire, nesse sentido, sabe, da dialética. Então, assim, ao mesmo tempo que estou falando, cara, essa luta, ela tem suas insuficiências, a gente sabe que provavelmente a gente vai ser derrotado se a gente não conseguir chegar e transformar esse tipo de coisa, blá, 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 tudo isso, tá tudo lá. Tudo bem, tem isso. Mas também tem assim, cara, essa luta, ela tem o seu valor, ela tem, cara, a sua contundência, ela tem sua honestidade. Enfim, as duas coisas, os dois discursos estão presentes no filme. Acho que... E aquela iconografia, colocando eles dentro daquilo, eu acho que ela, em nenhum momento, ela parece irônica também. Ela não, ela aparece como um signo ali, né, cara, é luta também. É um processo também. É lógico que daí... Eu não pensei nisso, assim, mas muita gente já me falou que lembrou muito do... Quer dizer, não pensei nisso, mas também pode estar na cabeça, porque é um filme que eu gosto, mas, enfim, é do Iluminado, né, que tem aquela relação com a imagem, né, do bar, né, sei lá, não é uma coisa que eu pensei, assim, mas que, assim, isso já em vários debates falou, não, uma citação do Iluminado. Não era, mas também, assim, mas puta, legal, assim, de que remeta a isso, assim, porque eu acho do caralho, acho um baita filme, enfim. Não é essa questão, mas era isso, assim, a questão do colorido no final era isso, a gente está marcando, né, que é o primeiro encontro e tal, blá, 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 e daí você tem uma diferença com a iconografia, ela está distante, só que eles estão lá também. É um signo que eu acho que era importante ali para o filme, né? Agora, a questão toda eu acho que tem dois lugares, só para completar, eu acho que não é o problema, quer dizer, acho que a gente precisa problematizar as lutas, e acho que o Godard faz isso, né, enfim, e vários outros fazem isso, e eu acho, cara, para mim é ótimo ser colocado pé da chinesa, para mim não é nenhum demérito, né? Acho um filme fundamental e que adianta muitas contradições que vão vir depois, né? E de um cara que está na luta também, ou seja, um cara que está se colocando dentro das contradições. Mas eu acho que a gente precisa ser irônico nos nossos processos, mas a gente não pode ser cínico. Eu vejo muita gente também tratando essa iconografia com cinismo. Isso, acho que isso nunca foi nosso projeto. A gente sempre escapou disso, acho, sabe? Que esse é um problema hoje, sabe? Não vou nem citar e tal, até porque, enfim, acho que não é o caso, mas assim, acho que tem muita gente que trabalha hoje essa memória como algo... quase como algo cínico mesmo, sabe? Uma coisa você e outra. A gente está trabalhando essa questão da memória dentro dos processos de luta, não como uma iconografia do vazio. Não, dentro de um processo identitário. Sei lá. Não, eu não tô não. Acho que os residentes, acho que é outra coisa, inclusive. Acho que a viagem é outra ali. Pelo que eu me lembro do filme, eu vi, cara, há milhões de anos atrás e tal. E, enfim, mas é um filme que eu acho que eu tenho... E, inclusive, acho que talvez até mais do que a gente beba no Godard, assim, eu tenho a impressão, assim, nesse lugar, assim, né? Não, eu tenho o maior respeito, não estou comentando ele, não. Assim,
Mas acho que tem outros filmes que vão chegar e lidar com a relação da esquerda num lugar do cinismo. E que daí, para mim, daí já não é um discurso de esquerda, entende? Acho que é isso. Acho que a gente... o Godard, mas acho que os Residentes também, os Jovens Felizes, eles estão lidando com as nossas contradições, né? E o Godard segue lidando com as contradições da esquerda até hoje, né? O socialismo e tal, ele continua se contrapondo a isso, né? Acho que né, ele vai, ele está o tempo inteiro pensando, né? Inclusive essa memória de 68, ela é presente nos filmes deles até hoje, né? Então acho que isso enfim, é importante também a gente pensar, né? Não se trata porque e também dentro é isso, né? Estou falando também de um autor monstruoso que produziu muito e tal, né? Mas hoje eu estava assistindo uma aula aqui à tarde, né? E daí, enfim, começou uma discussão sobre Chris Marquet e tal, né? E eu fico pensando quanto essa geração foi marcada por essa derrota dos anos 70, né? Por várias derrotas dos movimentos de esquerda. E o quanto isso... os caras que, de fato, não se renderam, o quanto eles chegaram e ficaram pensando e trabalhando esse legado, né? Muitas vezes até como uma dor, né? E eu acho que a gente tem que dar conta. Essa derrota já não é mais deles, é nossa. Os nossos mestres estão morrendo, né, cara? E assim, a responsabilidade que fica para a gente é gigantesca, né? Eu nunca tive isso tão claro como nesse ano, assim, sabe? Depois que Tonati se foi, daí pensei que Calão já se foi, Reinaldo Maia se foi, daí várias pessoas que eu falo que balizavam, sabe, um pouco nosso pensamento aqui, estão partindo, assim, e fala, porra, e eu já estou deixando de ser a geração dos filhos, eu já sou da geração dos pais. E a responsabilidade agora é enorme, assim, para a gente que está fazendo audiovisual hoje, né? A gente tem que chegar e, sei lá, construir alguma coisa de verdade, sabe? Chegar e abandonar o que deixaram para a gente, cara. Falar, cara, isso a gente não quer, esse lugar que vocês deixaram para a gente, de fazer, porra, esse cineminha, sabe, ruim, sabe, para cinema mercadoria, essa merda toda, cara, a gente tem que abandonar isso de um modo muito radical, sabe, falar, cara, não interessa, a gente não quer isso, e a gente não vai mais compactuar, entendeu? Isso pra gente não é cinema e foda-se. Acho que, sabe, essa coisa de conciliação, cara, a gente tem que, sabe, esquece, cara. A gente passou os últimos anos conciliando, deu no que deu, sabe? Eu acho que o cinema, a arte, ela não pode mais ser conciliatória, ela tem que ser, de fato, ela tem que ser, sei lá, um soco no estômago, sabe? Uma coisa que perturbe. A gente tem que tirar as pessoas do conforto, um pouco, sabe? Tem que, para construir outra coisa. Sei lá, é lógico que não é a arte que vai fazer isso, né? Que a arte, no máximo, ela pode provocar, né? Mas, sei lá, eu acho que, de fato, a gente tem que começar a discutir o cinema numa outra esfera que não mais essa, sabe, do que se coloca como esfera pública aqui, assim, que é de uma mediocridade gigantesca, né? De uma perversidade enorme, de uma permissividade, né? E de uma ideia de conciliação, né, de classes e de grupos e tal, isso aqui que é terrível, assim. Acho que isso mata qualquer cinematografia, né? Está na hora da gente romper com isso, né? É isso. Bom, a gente do Sinusp queria agradecer muito a sua presença aqui, Thiago, obrigadão, e a presença de todo mundo. É isso aí. Eu perguntar, mas vocês são da ECA e tal, que eu achei legal aí, ó. É isso aí. Valeu, gente. Falou.